Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o primeiro relato. O que é isso? Meu pai perdeu a vida em uma circunstância misteriosa. E até hoje nossa família vive com a dúvida sobre o que realmente aconteceu. Para começar, ele era dono de uma pequena empresa, com mais de 40 funcionários. Lá havia um funcionário que era o favorito dele, pois meu pai dizia que ele era o mais competente, que realmente entendia do negócio. E conseguia fazer tudo funcionar, mesmo na ausência dele. Certo dia, meu pai decidiu tirar férias. Depois de muito tempo de trabalho, ficou em casa por cerca de 30 dias. As férias dele terminaram em uma sexta-feira, mas no sábado ele resolveu ir até a empresa e matar a saudade dos sócios e dos seus funcionários. Ele era uma pessoa simples, tratava todos igual. E por isso os colaboradores tinham a liberdade de chamá-lo pelo seu nome, sem usar a palavra chefe ou patrão. No domingo tudo parecia normal. Ficamos em casa e passamos os dias juntos. Às 7 horas, meus irmãos foram para seus quartos, mas eu fiquei com a minha mãe e meu pai na sala, sentados no sofá. Ainda trocávamos palavras, mas a conversa não durou mais que 5 minutos. De repente, percebemos que ele não estava nos respondendo mais. Chamamos por ele, mas não houve reação. Minha mãe tocou nele com o coração apertado e descobriu que ele havia partido. Ali, sentado, sem reclamar de dor, sem qualquer sinal de que algo estava errado. Foi como se a vida dele tivesse sido arrancada de uma forma abrupta, como se tivesse sido atingido por um tiro invisível. A dor foi imensa, mas após o velório e um tempo tentando lidar com a perca, começamos a pensar no futuro da empresa, pois nenhum dos filhos tinha conhecimento necessário para continuar os negócios. Foi então que a família decidiu colocar no comando do futuro do funcionário favorito do meu pai, aquele que sempre foi de confiança e parecia entender tudo sobre a empresa. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Este mesmo funcionário morreu da mesma forma que meu pai. Ele havia acabado de se despedir dos colegas e estava feliz e sorridente. Mas, minutos depois, foi encontrado morto dentro do carro estacionado na empresa. Sem aviso, sem dor aparente, da mesma maneira repentina. Inexplicável que meu pai. Até hoje, essa história não deixa sem palavras. O que realmente aconteceu? Será que foi uma demanda espiritual? Coincidência? Não sabemos. Mas a semelhança entre as mortes nos atormenta até hoje e faz com que essas lembranças nunca sejam esquecidas. É isso, Isa. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E ela acaba sem mais despedidas. Primeiramente, meus pêsames pela perca do seu pai. E realmente, mesmo que não tenha ali mencionado, né, que teve algo espiritual, vocês não sentiram nada, né, no decorrer das semanas, não teve nada que vocês acharem diferente no mundo espiritual, porque às vezes tinha ali algum sinal de que algo estava errado e vocês não chegaram a notar, né, essa diferença no ar. Porém, de toda forma, não deixa de ser extremamente triste. E pode ser que seja algo espiritual, sim, né? Às vezes alguém colocou alguma coisa por olho gordo, porque ele era o dono e o funcionário era o favorito, porque morreu da mesma forma. Ou pode ser uma teoria de arrebatamento, mas o arrebatamento levaria todo mundo, né? Não levaria só a alma. Bom, não sei. Ou o seu pai estava pressentindo que ele ia partir e por isso que ele tirou umas férias longas, né? E acabou se despedindo de vocês, ele estava com vocês nesse tempo, antes que partisse e fosse para outra realidade aí, pudesse descansar. São teorias a se explorar. Se for coincidência, são coincidências muito
fortes, né, assim, de algo que tem uma semelhança muito grande. Ou pode ser também, não foi investigado, talvez não tenha sido feita a autópsia, tenha tomado alguma coisa, algo dado por alguém, os dois talvez tenham tomado algum tipo de veneno, talvez, não sei. Gosto muito de casos criminais, então pra mim eu sempre tenho que procurar uma escapatória, que o mais improvável que seja, às vezes seja verdade. Mas é isso. Meus sentimentos pela sua perca e pela perca da sua família. E vamos então para o nosso próximo relato. Fantasma no computador. Na minha adolescência, eu gostava de passar horas no computador. Não tinha limites. Era de dia e de madrugada. E meus pais me repreendiam muito por isso, pois me atrapalhava totalmente nos estudos. O computador, a princípio, ficava na sala, mas meus pais decidiram colocar ele no meu quarto, onde dormia eu e minha irmã mais velha, pois ficaria mais acessível para eles para conseguir controlar os horários que eu poderia usar. Mas não adiantou muita coisa. Eu ligava o computador à noite escondido, e eles ouviam os barulhinhos da tecla. E iam lá pedir para mim desligar. Certo dia, como de costume de madrugada, eles ouviram o PC teclando. Minha mãe me pediu para que meu pai fosse até o quarto para me repreender e mandar eu voltar a dormir. Mas quando ele chegou perto do quarto, o barulho parou. E eu e minha irmã estavam dormindo. Meu pai voltou para o quarto e começou novamente a teclar. Ele achou que fosse trollagem minha, mas voltou de fininho para o meu quarto. E nós continuávamos dormindo. Ele se ligou que era outra coisa, pois lá em casa já tinha acontecido diversos casos sobrenaturais. Ele comentou com minha mãe. A Carol tá dormindo. Não é ela que está digitando. Minha mãe, muito cética, não acreditou. E foi conferir. E o que aconteceu? E o mesmo aconteceu conforme ela se aproximava do quarto. O barulho parava e nós continuamos dormindo. Minha mãe conta que até o barulho do espaço da técnica quando digitava, eles são evangélicos e voltaram para o quarto deles e começaram a orar sem parar. Segundo eles, começou a digitar ainda mais rápido quando parou, eles ouviram um ronco, tipo alguém puxando o catarro, e parou. Nunca mais aconteceu. Houve um episódio muito estranho antes disso acontecer. Não sei bem se foi sobrenatural ou não. Mas eu estava de madrugada no computador, escondida, e senti uma cosquinha no meu pé. Quando olhei para o chão, só com o clarão da tela, vi um rato correndo. Nisso, acordei todo mundo. Achamos que tivesse algum vestígio, porém não achamos nenhum vestígio desse rato. Nem fezes, nem nada que geralmente eles deixam. Bom, é isso, Isa. Esse foi o meu relato. Sei que são curtinhos, mas de verdade me apavora até hoje. Beijos e sucesso no seu canal. Um beijo, eu amei seu relato. E pode ser que esse que você viu do rato tenha, sim, ligação com esse do computador. Porque, né, dizem que entidades e essas coisas usam de aparência de animais, digamos assim, sujos, né, pra nos atormentar. Porém, pode ser que realmente fosse um rato, porque rato tem aquela habilidade dele de se esconder muito bem. E às vezes ele não mora ali, né, junto com você, só tava de passagem. Por isso que vocês não acharam bostinha de rato nem nada. Tanto que uma vez um rato morreu dentro do meu fogão, gente. Não tinha raça nenhuma. Eu falava que tava fedendo minha casa e ninguém acreditava. E eu fui, desmontei o fogão e achei o rato morto dentro do meu fogão. Tive que arrancar todo o fogão e desmontar inteiro, arrancar toda a manta, lavar tudo, mas mesmo assim não ficou lá aquelas coisas. Então, mas, né, fazer o quê? Ratos são difíceis. E, bom, o do computador me deixou com bastante medo, porque eu durmo num quarto e o cenário de gravação do computador fica no outro. E tem dia que eu escuto uns estralos aqui também. Parece que tá derrubando minhas coisas. Eu falo, é coisa da minha cabeça, não tem nada acontecendo aqui não. Fico plena, fingindo que nada tá acontecendo. Como se nada tivesse derrubado, não tivesse feito um fuzuê.
E meu marido fala que ele não escuta. Falando, não é possível que ele não escuta, ele faz uns estraladão. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo e último relato. Inclusive, um dos relatos favoritos, que eu adoro, relato do lobisomem. Relato de lobisomem. Ele voltou. Meu nome não importa, nem tampouco a cidade ou da transportadora de trabalho. O que eu vou contar aqui não é fácil, e nem sei se acreditarão, mas depois daquela noite, pouco me importa. Sou um moreno alto, 1,88 de altura, cerca de 120 quilos, e trabalho numa transportadora no interior de São Paulo. A cidade é pequena, mas famosa por um evento anual que atrai muita gente. Não vou dar mais detalhes, quem souber, saberá. Tudo começou em um dia comum, durante o horário de almoço. Eu e um amigo estávamos no refeitório conversando, quando eu notei que ele parecia estranho. Evitava me olhar nos olhos. Respondia com uma cabeça sempre baixa. Perguntei por que ele não estava mais saindo para fazer as entregas. Sempre foi o tipo de cara que gostava de estar na estrada. Ele disse que pediu para o gerente deixá-lo só conferindo as cargas no pátio. Ele estava cansado de voltar tarde. O gerente, que gostava muito dele, atendeu o seu pedido sem questionar. Mas havia algo a mais daquilo, que eu podia sentir. Deixamos o assunto de lado, nos despedimos e seguimos nossa rotina. Sábado, 2 de novembro de 2009, dia dos finados. Acordei por volta das 8 horas. Fui até o mercadinho e comprei pão e café. Na saída, dei de cara com este tal amigo. Ele parecia ainda mais estranho do que da última vez que conversamos. Disse que precisava conversar. Marcamos para eu ir à casa dele à tarde. Cheguei lá por volta das 1 hora. Fomos para o quintal, onde havia uma mesa rústica sob uma mangueira enorme. Sem rodeios, ele começou a contar o que ele disse naquele dia mudou tudo que eu acreditava ser real. O relato era: dia 23 de novembro de 2007, uma sexta-feira. Eu e um amigo éramos apaixonados por ciclismo. Costumávamos pedalar até o vilarejo vizinho, um lugar simples, de gente humilde. E lá, fizemos bastantes amizades rápidas. O tipo de gente que recebe com um sorriso e uma boa história. Gostávamos das histórias, algumas eram engraçadas, outras tristes, mas o que prendia mesmo eram as histórias de terror. Um dia, uma senhora nos contou sobre uma mulher que, ao voltar para casa com o marido e o bebê, ainda não batizado, foi atacada por algo horrível. Um ser medonho. O marido entrou no mato para fazer as suas necessidades e não voltou. O que saiu de lá foi um monstro. Dentes enormes, olhos ferozes. Um lobisomem. Com medo pela vida do filho, a mulher subiu em uma árvore com um bebê enrolado em uma manta amarela. O monstro tentou alcançá-lo, arrancando pedaços da manta da criança, que chorava incessantemente. Ela foi embora. Horas depois, o marido voltou, dizendo que se perdeu e quando amanheceu, ela encontrou fios da mantas amarelas presos entre os dentes dele enquanto dormia. Meu amigo fez uma pausa. Silêncio. Parecia pesar o ar. Ele continuou. Eu sempre fui curioso com essas coisas. Não acreditava de verdade. Mas a história ficou na minha cabeça. Na semana seguinte, voltamos ao vilarejo e planejamos sair cedo e voltar antes do sol se pôr. Chegamos lá por volta das 10 horas. Como sempre, encontramos o velho senhor sentado fumando seu cigarro de palha. Conversamos um pouco e depois fomos para o barzinho local. O dia foi passando, as cervejas também. Quando percebemos, já era de noite. Nos ofereceram um lugar para dormir, mas decidimos voltar. Na despedida, o velho me puxou de lado e disse: se seu amigo pedir para você parar, não pare.
Mas se você tiver que parar, faça isso perto de uma árvore e suba o mais alto que puder. Achei que ele estava brincando, mas aquelas palavras grudaram na minha mente. Pedalamos de volta quando meu amigo parou abruptamente. Disse que precisava entrar no mato para fazer as suas necessidades. Senti um calafrio naquele momento. Tentei me convencê-lo a esperar, mas ele insistiu. Eu o observei enquanto ele sumia entre as árvores. Minutos depois ouvi sons estranhos. Grunhidos, urros, algo entre gritos de um homem e o rugido da fera. Ele saiu correndo no mato, cambaleando e suava como se estivesse em chamas. Os olhos amarelados e a voz estava rouca e gutra. Se afaste de mim, ele gritou. Ele entrou de novo da mata. Foi aí que eu lembrei das palavras do velho. Corri, larguei a bicicleta e subi numa árvore do outro lado da estrada. O silêncio foi absoluto, mas não durou muito. Logo ouvi passos pesados quebrando galhos e folhas. Algo emergiu da escuridão. Não era humano. Era uma criatura enorme, peluda, com olhos amarelos brilhantes. O cheiro de carne podre tomou conta do ar. A coisa ficou em pé, olhou em volta e farejou o ar. Sabia que eu estava ali. Ele se aproximou da árvore. As garras longas arranhavam o tronco enquanto tentava subir. O som dos dentes se chocando, a baba pingando, o olhar faminto. Eu pensei que eu fosse morrer ali, mas de repente parou. Me encarou por um longo momento e depois desapareceu na escuridão. Meu amigo ficou em silêncio depois disso. O olhar perdido, como se ainda estivesse naquela árvore, preso aquela noite. Eu não sou do tipo que se impressiona fácil, mas posso jurar que ele não estava mentindo. A expressão dele, o tremor na voz, aquilo era real. E desde aquele dia, eu sei que ele voltou. Porque às vezes à noite, quando o vento sopra estranho e o silêncio é profundo demais, eu ainda escuto o mesmo Ronaldo. O pior de tudo, eu sei quem é. Minhas condolências e obrigado por ler o meu relato. Eu que te agradeço, não entendi a parte das condolências, mas, né? É isso. Adoro relato de lobisomem. Cidade pequena do interior, com festas famosas. Eu moro na cidade média do interior, com cidades pequenas rodeadas, com festas famosas. Agora fiquei com medo, será que é perto de mim? Vai que, né? Bom. Muito intrigante, gente. Ou seja, eles convivem com o lobisomem. Provavelmente, o lobisomem trabalha com eles. E eles sabem que é um lobisomem. E o lobisomem sabe quem é eles. Então o lobisomem não matou eles porque não quis. Porque ele sabe quem é ele. Ou ele pensa assim, se ele contar pros outros que eu sou um lobisomem, ninguém vai acreditar, porque isso é história pra dormir. Mas, muito intrigante. Gostei bastante desse relato. Inclusive, se vocês têm relatos de lobisomem ou outros relatos, me mandem, que eu vou adorar estar lendo aqui no canal. Mas relatos de lobisomem tem um pedacinho aqui no meu coração. Mas é sempre o básico, né, gente? O primeiro lá, o marido vai e morde a manta do bebê e no outro dia tem os fiapos. E sempre tem a história de que ele tentou pegar um bebê, porque se você não batiza seu bebê, ele vem atrás mesmo. Mas muito interessante. Tudo é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre os relatos de hoje. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.